Me chamo Paulo Sérgio Lopes, tenho praticamente 42 anos, nasci em 1961 em São Mateus, no mês de abril, quer dizer, e sou compositor, sou poeta, me considero um músico, e embora alguns aí gostam de ficar sempre afirmando, já que, por exemplo, na TV brasileira, na inteligência brasileira, na chamada intelectualidade, nos intelectuais reconhecidos, que são reconhecidos, nos grandes intelectuais reconhecidos no Brasil, ideólogos do capitalismo principalmente, são pessoas que definem que artistas são aquelas pessoas que são famosas. Então, essa é uma coisa meio complicada de você ficar falando assim, porque realmente o artista é um artista, né? Se contar a história dos artistas, dos poetas, Verlaine, Rimbaud, né? Se contar a história de Proust, ou Proust, né? Ou como se usa, né? Proust, né? Mas se contar a história de Jesus Cristo, que eu sei, por exemplo, era um poeta, era um músico, se não está relatado isso do ponto de vista claro, para mim que fui batista, isso eu estou falando porque minha vida, então eu fui batista, né? Vou falar da minha vida, vou falar de coisas que eu, no caso, porque no caso a proposta aqui da coisa é falar, centrar fundamentalmente em algumas coisas da minha realidade pessoal, da minha condição pessoal. Então é isso. Sou poeta, tenho boas canções, né? Tenho poemas muito bons. Eu tenho os poemas que eu tenho chamados poemas músicas e os chamados poemas livros. Os fogo de Bolonga, os grandes, assim, quer dizer, poemas como Poema Sus, poemas que só pelo poema é poema. Só pelo poema é um livro. Uma invenção de Jorge Lima, ou poemas sujos de Fernando Ferreira Goulart, ou ainda Romance de Confidência da Cecília, Morte Vice-Severina do João Cabral de Meiro Neto, Marido de Seu de Tomás Antônio Gonzaga. Então, eu acho eu acho legal porque eu gosto dos polêmicos, gosto então escrever para mim é a coisa mais importante que tem para mim. É compor minha canção, fazer minha música, é a coisa mais importante para mim. Eu acho que isso é o que eu tenho de melhor. Eu sou um cara que sou militante, sou marxista, né? Sou um intelectual de prática marxista, sou um orientador, sou um intelectual, né, como eu digo, formal, né? Como Antônio Gramsci, que eu gosto de ficar falando, eu não sei, eu tenho admiração muito grande por Gramsci, né? O Gramsci é um humanista, que nem Drummond, que nem Gilberto Gil, Milton Nascimento. Há pessoas que se definem como humanistas, como Caetano, coisas que não se definem assim. Pessoas que se definem como o próprio Zé Ramalho, pode estar se definindo como humanista, mas não se define como cristão, e é fera. Então eu tenho algumas teses também, tenho o objetivo de escrever. Eu tenho um trabalho de muito tempo com organização de contato de organização com mulheres, né? Então eu pretendo montar um projeto tipo de Jesus Cristo, conseguir umas 4 meninas e dali a gente montar um esquema de entrevista e tal, junta livro, faz uma bibliotequinha, junta o livro e tal, vamos montando tudo livro que der. Dependendo de você, não pretendo ser nenhum Teilhard de Chardin, não pretendo ser nenhum Michel Foucault. Mas eu pretendo escrever o meu textinho e até meu trocadinho aí no extra aí, no Jornal Globo, no Jornal Brasil, na Folha de São Paulo, sei lá. Eu não vou para São Paulo, porque eu pretendo até ficar aqui pelo Rio mesmo. Meu projeto de música, por exemplo, não é de viajar fora do Rio de Janeiro, é ficar, por exemplo, de pé no chão. Fazer trabalho, por exemplo, aqui com a capital em Niterói, a capital de Niterói, e fazer ter um trabalho também em São Gonçalo, Itaburaí, Nova Iguaçu, Caxias e capital do Rio. Depois eu vou tentar outro lugar ainda, não tem por enquanto. Eu estou achando que pode ser Ilha do Governador, né, no caso, principalmente na cidade universitária. Mas
Meu projeto é um projeto tipo Fernando Pessoa. Não é um projeto de chegar e... Eu não tenho nenhuma pretensão em ser Milton Nascimento, embora eu seja um compositor muito bom, sou um cantor, eu me considero um cantor. E sei que tenho boa voz. Eu tenho uma voz terrível, como de Elba Ramalho, como de Zé Ramalho. Né? Voz desafinada, como de João Gilberto, segundo alguns dizem que não. Mas eu sei que é. Né? Eu conheço música, eu conheço... E eu sei que não é questão de prepotência, é questão de chegar e conversar. Pois bem. Aí... Eu sou, por exemplo, filho de mãe solteira, né? Minha mãe, tadinha, conseguiu com 5 homens ter 6 filhos. Né? Aí às vezes eu eu acho graça o seguinte, era quando eu era do PT. Eu não quis dizer, sou do PT. Quer dizer, eu tenho um trabalho no PT de Niterói, no São Gonçalo, Itaboraí, tenho contatos de pessoas que eu conheço em Campos, em Nova Iguaçu, Caxias, né? Na capital do Rio, e principalmente na zona sul do Rio, como já tive contato, você tivesse 3 ou 4, 5 vezes com o Vladimir, né? O Vladimir, né? Tenho uma admiração muito grande pelo Vladimir, por exemplo. Eu gosto do Vladimir, que tem um discurso parecido com o Giannini, né? Eu me lembro de discursos de Vladimir em 82, em Nova Iguaçu, um belíssimo, tipos de João Batista, tipos de Jesus Cristo, um belíssimo, né? Então, bem, aí ela conseguiu, tadinha, com 6 maridos, tadinha, ter 6 filhos, quer dizer, a bichinha, ela sofre, porque ela é evangélica, naquele tempo ela era católica, agora ela é evangélica, aí tadinha sofre. Muito com isso, porque a bichinha tem uma visão, né, moral, né, mas moral, né, na sua condição de mãe do povo, né, de uma senhora de sabedoria popular, que no caso é minha mãe, né, graças a Marx, né, que é Deus, sem dúvida. Então, né, é isso. Bem, então eu fico pensando assim, como que o pessoal do PT, né, tinha relações comigo, por exemplo, de pessoais, né? Eles, no caso, falaram assim, gente, eu tô falando assim, tô falando aleatoriamente, porque eu quero falar aleatoriamente. Eu sou Salvador dali, tô falando aleatoriamente, porque eu sou problema no Brizola. Ah, bem, isso é uma coisa. Uma outra coisa que tem, eu anotei aqui algumas coisas, por exemplo, né? A questão do materialismo e seres, religião em debate. Espiritismo, Rosa Cruzes, protestantes e católicos. Umbanda, Quimbanda e Macumba. Hinduísmo, Hare Krishna e Mohamedismo. E falar sobre mestres e gente valores menores do MPB. Por exemplo, quem é assim? O Caetano Veloso ou Gilberto Gil? Quem é? Será que é? Quem é o melhor poeta? Gilberto Gil ou Chico Buarque? Né? Quem é melhor cantor, compositor? Gilberto Gil ou Milton Nascimento? Né? Isso existe. Hoje em dia, engraçado, não sei viver, eu sou um artista, e eu estou falando, eu sou porque eu sou um cara em arte, eu estou falando assim porque em arte eu sou uma pessoa que defendo tese. Então eu estou querendo falar das coisas de arte, mas realmente tem muita coisa que eu penso que realmente eu quero falar, porque no que tange, por exemplo, essas coisas da música popular brasileira, de como que está a música popular brasileira, de como que eu vejo poeta. Eu vejo poeta como um cara que tem que ir para o teatro, tem que tentar espaço na televisão, poder, não é só no espaço do computador, mas na porta da televisão, tentar espaço de gráfico até, como se fosse possível dizer assim. Né? Eu acho que é isso, o poeta tem que estar, o poeta tem que ser assim, não é um poeta que tem que ser como o Imperador Drummond, né? Então o Drummond, os poesias ruins que ele escrevia depois da fase de reunião e não dá para mostrar livro de poesia, depois Cadeira de Balanço, que não era livro de poesia, mas era um livro de crônicas de Drummond. Depois Cadeira de Balanço, acho que isso é 7,6, eu não li desse tempo, eu li depois, Cadeira de Balanço depois, mais maiorzinho, mas lógico. Eu comecei, por exemplo, comecei a ler muito, assim, para me formar um intelectual, me tornei eu fui um garotinho intelectual, né? Pobrezinho, pretinho, mas um intelectualzinho. Então o que aconteceu? Eu lia lia Castro Alves, Gonçalves Dias, né? Gostava de ler Gonçalves Dias. Por exemplo, o primeiro poeta, como eu não conhecia Gonçalves Dias, o primeiro poeta que se assim, o poeta brasileiro foi o Castro Alves. Depois que conheci Gonçalves Dias, eu me apaixonei por Gonçalves Dias. Eu sei Gonçalves Dias fantástico. Sem saber esse papo, como se diz outro, de alma feminina. Me apaixonei por Gonçalves Dias. Né?
esse Paulo de Freud, né? Então aí depois por exemplo, meus poetas preferidos são o Neruda não, o Fernando Pessoa, o Casmon, o Ferreira Goulart, um poeta que é conhecido aí pelo Chico Buarque e família, é Flávio Nascimento, três poetas que fizeram projeto lá onde Lula andou também, vários que tinham em Minas, né? Acho que é Minas. Paulo Assunção, Paulinho Assunção, Ronaldo Claver e Adão Ventura. Excelentes poetas fantásticos, né? Eu acho. Outro poeta que eu prefiro, deixa eu ver agora, bem. É um que as pessoas até ririam de mim, porque realmente o poeta é tão romântico, o poeta tão assim, muito tradicional, né? Mas é o Antero de Quental, um poeta português. Eu não me lembro agora a data de licença dele, né? Outra coisa que eu tenho também, meus romancistas preferidos, por exemplo, são o Dostoiévski, né? O Machado de Assis, né? O Hermann Hesse, né? O Hermann Hesse, autor de Lobo da Steppe, coisa assim, né? Eu tô falando, né? Ok, Fernando? Tá tudo bem? Então tá. É isso, então na questão aqui do... Então, eu tenho essa ideia interessante. E se ele diz, por exemplo, eu me considero, eu sou um ateu, mas eu me mantive espiritualista, me mantive pentecostal, me mantive batista, só não sou evangélico, não sou religioso, sou ateu convicto, né? Mas acredito em vida no outro plano, né? Quer dizer, protestantes católicos é terrível, porque você é incompreensível, inaceitável, é inaceitável você ver, né, o que é a religião. A religião é o óbvio do povo, na minha opinião, a partir do momento que as pessoas são enganadas, né, a partir do momento que as pessoas não estudam, a partir do momento que as pessoas não têm um debate intelectual, teórico, ou então, né, instrumental, né, para poder definir em tese e crítica, né, a visão clara das questões. Né? Não pode se ver. Não, imagina, essas igrejas como a Igreja Mensalão de Deus, essa igreja como a Deus e Amor, não sei, não é muito conhecida assim, mas tem na Rádio Capital no Rio, né? A Deus e Amor, tem também uma outra, tem também, tem igreja cristã, tem de tudo. Eu fui batista, naquele tempo a igreja batista era uma igreja que era de classe média alta e tal, né? Uma igreja burguesa, igreja de elite, né? Gente de elite. Mas era interessante, porque a igreja era uma igreja espiritualizada, uma igreja viva, uma igreja humanizada, né? Assim, cristã, mesmo genuína. Né? Agora é lógico, né? Você não pode... Por que um protestante não aceita um homossexual, por exemplo? Quer dizer, por que não? O bichinho não pode fazer nada. O bichinho não pode orar, não pode rezar. Por que tem que andar de vestido comprido e não sei o quê? Então por quê? Porque isso é o óbvio do povo, né? A classe dominar, agora achar que isso é uma coisa de todo mundo, não é mesmo. Isso não é coisa de Allan Kardec, isso não é coisa do Bhaktivedanta, do Hare Krishna, não é coisa praticamente da Índia, praticamente, pode-se dizer, né? E lógico que aí, mas aí já é uma outra questão. Lógico que tem problema tem, né? Semelhantes até, talvez até piores até. Não comer vaca, por exemplo, né? Quer dizer, é fogo. Achar que vaca é santo, né? É Deus, né? É sagrado, né? É fogo. Mas é fogo você... Eu estou fazendo discurso agora. Eu sou militante também, então eu estou falando, né? Então é isso, né? Eu vou falar, por exemplo, eu tenho algumas ideias, por exemplo, mestres maiores, mestres dos mestres, mestres divinos, mestres atores. Relação de cantores, intérpretes, de cantores e compositores. Relação de rock, balada de Elvis Presley para The Beatles, Elton John. Simple Red, disco music, MPB contemporâneo e mestre do passado. É isso que eu quero falar com essas coisas aqui. Estou pensando muito a questão dos mestres. Quem é assim? Candeia, quer dizer, Djavan é mestre? Djavan é mestre. É um gênio, sem dúvida. Melodia, um gênio. Agora, a Simone, segundo a Simone, né? A Simone chegou com todo carinho, todo o amor que teve da Simone, e até o tesão. Agora, a Simone chegou à conclusão que, no caso, o Martinho da Vila é um gênio. O Martinho da Vila tem músicas que no Martinho da Vila que são ridículas. Eu estou falando isso. E aí você não pode fazer, porque eu sou uma pessoa que eu sou perseguida, eu sou uma pessoa que eu tenho um trabalho de muito tempo no PT, do São Gonçalo,
não tem a pretensão até de algum dia poder ser candidato a prefeito, eu sairia. Sei que tenho cacife para ser, porque eu tenho um trabalho na clandestinidade, né? Um trabalho, como eu sei que o Vladimir, por exemplo, está desenvolvendo aqui no Rio. Ele que não fala, eu não vou falar, deixa pra lá, eu sei, mas eu sei que é isso. Né? Faço trabalho na vida. Né? Ele é isso que eu sei que está fazendo, né? Trabalho é tipo assim, fazer na vida. Eu tenho um debate entre o Lenine e a Simone Weil, né? A Simone Weil eu defendia que fizesse partido, sempre fizesse política, sempre partido político. Que assim nós chegaríamos à revolução, à sociedade socialista, quer dizer, a insurreição socialista, a insurreição, né? E no caso, a tomada do poder, né? E a construção do Estado socialista, né? Quer dizer, não vai chegar mesmo, nesse negócio de fazer vida na vida sem partido, sem teoria, não vai chegar mesmo, né? Mas é isso. É o seguinte, eu nasci em São Mateus, do Espírito Santo, e naquele tempo eu tinha 12 irmãs, já, né? A Bíblia e a Maria. A Bíblia tem praticamente 20 anos, que são 19 alguns meses, né? E a Maria, que é uma jovem de 7 anos e 4 meses, né? Bom, já estou chegando aos 42, ela vai para os 49, e me diz já passou lá, às vezes não gostam disso, mas já passou lá dos 60, já está chegando depois passando 60. Mas eu estou até falando isso porque eu comecei a falar, e a pedido do colega, que está aqui no trabalho, ele falou até para eu poder falar mais de falar da questão de religião, né? Falar de coisa como política, enfim. E falar mais de coisas mais pessoais mesmo. Então é isso. Quer dizer, então lógico. Então eu sou. Então é isso, né? Eu comecei a escrever por volta dos 11 anos. Eu escrevia hinos. Eu nasci católico. Depois, quer dizer, a partir dos 4, 5 anos, já frequentava a igreja católica. Aí, aos 11 anos, eu me tornei batista, evangélico. E evangélico, aí eu comecei a escrever alguns hinos. Depois, por volta de 74, 75, 76, eu rompi com isso. Eu passei a fazer poesias românticas, né? Foi os meus primeiros textos. Eu vou aos lugares que eu morei, aqui no Rio. Quando eu vim de Vitória, de Espírito Santo, São Mateus, eu morei em Vitória por um tempo, né? Perto de Morro da Caratuíra, que é isso. Né? E depois eu vim direto morar no Leblon, na favelinha chamada Praia do Pinto. Favelinha não, favelona, perto do Miguel Couto, né? Ou Miguel Couto, né? A favelinha foi a Praia do Pinto, né? Aí depois disso, eu me mudei fui morar com minha mãe, né? Com minha mãe e um senhor, que era um dos pais de irmãos meus, parentes meus, né? No Morro da Formiga. No Morro da Formiga nós fomos morar em Guaxindiba, em São Gonçalo, próximo de Maniga, Marambaia, né? Daí nós saímos para um canto de Mafracaba, perto do centro de São Gonçalo, né? Perto de Alcântara, no caso para Vista Alegre. Daí nós fomos morar no Estácio, onde eu morei por volta de quase 10 anos. Quer dizer, minha infância, minha adolescência, né? Eu vivi praticamente toda no Estácio, né? Era da adolescência que eu vivia uma vida muito difícil, do ponto de vista da sobrevivência material, mas eu me sentia muito feliz, eu via muito Elton John, né? Eu via muito Paul McCartney, né? Eu via muito Paul Simon, né? Enfim, né? Bob Dylan, né? Eu via muito nesse período, né? Aí eu tinha que fazer fastezinhos, né? Da mamãe, tinha que ajudar a mamãe, a mamãe levava para fora, eu passava, né? A mamãe, tadinha, a bichinha saía para trabalhar, eu ficava tomando conta dos bacuris menores.
Já que, no fundo, no último irmãos, por exemplo, eu tive dois irmãos, né? Só que um faleceu, não consegui conhecer, chama-se Geraldo. Aí eu tenho um que é uma caçula de todos, caçula da família, que é o Edilson, né? Mais novo que eu, 8 anos, né? E tenho a Tânia Mara, que é a filha caçula, mais nova que eu, 6 anos. E tenho a Maria, que é mais velha que eu, esses 7 anos e 4 meses. E a Benedita, que no caso eu tenho sobrinhos também. A Maria tem, eu fiz 2 filhos. Também era mãe solteira, a Maria. Né? Tem 2 filhos. Tem o Alexandre e a Simone. O Alexandre é mais velho e a Simone é mais nova. Quer dizer, né? Eu falei errado. O Alexandre tem 32, vai fazer 32 anos. A Simone tem voz de 29, vai fazer 30. Mas é ainda uma garotinha evangélica, assim. É uma mulher que ainda tá meio garota. Né? Tipo Kelly Key. Então o negócio é o seguinte, né? Aí bem, a Benedita tem mais os meus sobrinhos, o Jair César, né? O Odaí, né? E o Jair, e a Usana. A Usana é mais velha, o Jair é o mais velho dos homens, o Odaí é o caçudo e o Jair no caso do rapaz, o menininho do meio. Mas são todos já homens, todos uns moram, eu moro em Vista Alegre e eles moram em Santa Isabel. Hoje em dia eu moro em Vista Alegre e eles moram em Santa Isabel. Depois que eu saí então do Estácio, eu fui morar em São Cristóvão, depois eu passei um tempo lá em Lote 15, perto de Iguaçu, e de lá nós voltamos aqui para São Gonçalo. É isso aí, um abraço. Quando nasci, por volta de 5 anos, eu gostava de dançar e me achava que sonhava ser uma pessoa que tivesse uma estrada com música. Eu comecei a pensar poesia. A poesia passou a fazer parte da minha vida, da minha relação assim como elemento de construção. A partir dos 13, 14, 15 anos. Nessa fase assim eu me sentia muito assim apaixonado. Eu me apaixonei por uma menina, então eu ficava, dia que eu deitava na cama, eu ficava só suspensando. Ela seria assim, seria assim, seria assim, seria assim, seria assim, seria assim. Porque é engraçado, eu que optei várias mulheres, né? Sou apaixonado por ela até hoje, né? Uma menina chamada Cristina Mares, né? Então a coisa é a seguinte, né? A poesia é uma coisa que engraçado, música eu não me prefiro não, o poeta até me prefiro, eu me prefiro como poeta. E o poeta bom, eu acho que eu tenho que ser mais disciplinado, eu tenho que ser menos anarquista, eu tenho que ser mais artista, mais técnico. Né? A fase de explosão, a fase de atacar a técnica acadêmica clássica, né? Ou contemporânea, né? No Brasil e nós, né? Na América do Sul, né? Eu acho que passou. E eu tenho isso, é uma coisa que às vezes vira vício, né? Porque eu fico naquele negócio de criticar, outra coisa que eu tenho também que eu vejo, e é uma coisa que por exemplo, nesse depoimento que está acontecendo, é que eu começo a falar muito de política, né, de falar muito de política e tal. Mas lógico, isso aí é uma coisa da minha relação com os amigos, da minha relação com. Tenho muitos amigos. Aí uma das coisas que me fazia escrever, que me faz escrever, foi os amigos que eu tive. Né? Os amigos que eu tive foram muito importantes para mim começar a escrever. Né? Porque para mim comecei a escrever também. E para mim escrever. Né? Porque é uma coisa que eu sou uma pessoa tipo externa, uma pessoa muito sensível. Né? Então eu comecei a escrever esse tema. Então eu acho que a minha poesia é prometida com uma sociedade nova, prometida com um ser humano novo, prometida com uma mulher nova, uma criança livre do ponto de vista sexual, do ponto de vista moral, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista, digamos, histórico. Né? Então eu não faço poesia que eu tenho o objetivo de fazer política. Faço poesia porque eu falo de político, ou faço de questões sociais, porque é uma coisa que me sensibiliza.
é uma questão pura e simplesmente confessional. Não é uma coisa que fica parecendo que é uma coisa engajada. Não é necessariamente uma coisa engajada, é uma coisa confessional. E eu acho que todo poeta tem esse tipo de coisa. É inútil ficar dizendo que poeta é metafísico, é egocêntrico, como é que é? Sentimental, esquizofrênico, né? Não tem esse tipo de coisa. O poeta é o poeta, e o poeta é o artista mais importante que existe entre todos os artistas. Eu encontrei muita coisa que atrapalhou a minha vida, digamos, pregressa, minha vida socialmente materialista, como eu diria para uma amiga minha chamada Joana Angelis, ou para minha queridinha José Cristina, casou um cara lindo chamado, apaixonada por mim, casou com um cara lindo chamado Hernani, a José Cristina que adorava o Ricardo Reis, né, e segundo ela não tem tesão em mim, né. Então, então eu tive muita dificuldade, inclusive por isso que eu estou solteiro até hoje. Eu estou solteiro, engraçado, estou solteiro, mas eu vejo tanta gente lá onde eu moro, por exemplo, menininhas tão bonitinhas, as justinhas, tadinhas, elas casando com um cara que ganha 240 reais por mês, 200 reais por mês, quer dizer, então eu tive uma dificuldade na vida, eu quase passei fome, morei de favor, né? Com família, né? Além de ter sofrido muito na carne, o preconceito por ser filho de mãe solteira, né? Tive muita dificuldade para poder estudar, né? E para estudar eu fui interno, né? E depois teve outra coisa, teve um período quando eu estudei que eu tive muito grande, foi quando eu no PT de São Gonçalo comecei a fazer militância, né? Aí ali eu fiquei fazendo militância, aí eu entrei, lógico, né? Eu fiquei estressado, né? E tive um transtorno psíquico, né? Daí eu fiquei nervoso, fiquei agitado, correndo, ouvindo coisa, né? Agora eu sou espírita, já era espírita, e não sei se eu não sabia que estava ouvindo coisa, né? Mas daí eu tenho uma vida já de uma história de psiquiatria de quase 20 anos, né? Uma história meio triste, meio fogo de segurar, né? Já tenho praticamente 10 internações, né? Tomei muito Aldol, fiquei praticamente uns 10 anos tomando Aldol, por isso eu tenho reumatismo até hoje, reumatismo hoje, dificuldade eu tenho uma certa dificuldade de ver a distância, né? Tenho uma certa dificuldade motora, tenho uma certa dificuldade também física, né? Porque eu me canso, né? Eu não consigo pensar. Uma coisa que aconteceu comigo quando eu era muito pequeno e em diversas fases da minha vida, foi o fato de eu, por ser uma pessoa que não tinha, pela família ser humilde, pela família ser muito pobre, é o fato de, no caso, a gente passar por dificuldades. Aí foi me pedido falar sobre problemas, por exemplo, de como era essa dificuldade e como que, no caso, se dava a questão, se dá a relação com o sofrimento material, com a falta do componente material. Isso fazia com que a gente, quer dizer, ficasse com fome. Me lembro que eu passei muita fome também quando eu estava no colégio interno, porque houve um período, teve num dos 2 anos, num dos 2 anos que eu fiquei no colégio, teve um período que minha mãe não foi me buscar para as férias. Ela preferiu, no caso, me deixar no colégio. Durante essas férias nós passamos por um perrengue tão grande no colégio. E na vida minha pessoal, eu realmente na família eu tive muito problema quando pequeno. Depois eu tive problema também quando tinha, mas já por volta de 21, 22 anos. Mas eu já estava na estrada, estava trabalhando, aí fiquei desempregado. E já tinha trabalho, tipo, já tinha meu trabalho, já tinha começado a construir meu arquivo de música e de poesia, né? Já tinha me aproximado dos livros de maneira definitiva, já tinha conseguido ter um entendimento, digamos assim, acadêmico universitário sobre os livros. Eu tinha conseguido, pelo menos uma formação teórica que me permitia ler os livros e entender os livros. No caso, nós éramos pessoas que, como todo mundo, no geral, quando são pobres,
enfrenta de maneira racional, de maneira tranquila. Aí vai, lógico, vai ter aquela dificuldade, mas nem por isso ficar triste, ou vai, depois vai chorar, pode ter tristeza, mas tem a alegria do filho, tem a alegria de saber que o filho vai crescer e que um dia ele vai poder, além de ter a sua própria família, ele vai poder também ter o apoio material futuro, porque aquela contradição de pobreza não é uma coisa de todo mundo. Não é toda pessoa que é pobre e que é muito, que está com discussão com problemas materiais muito grandes, né, econômicos muito grandes, que estejam necessariamente na situação de fome, ou de penúria, ou de amigo, ou de penúria. Não é. Então ali, aí, para aquelas pessoas que são pobres, né, elas vão ver assim, de uma maneira racional, procura solidariedade, as pessoas, tem as pessoas que são solidárias, né, e há também aquela questão fundamental. Uma família precisa manter, a família precisa se manter por ela mesma, né? Toda família deve se manter por ela mesma. É assim que a coisa rege socialmente. É assim que a coisa existe, materialmente falando, né? Palpavelmente. É assim que existe a coisa pra gente, do ponto de vista de poder ser real, né? Do ponto de vista realista, né? Então é assim que a gente não tinha, por exemplo, hoje, por exemplo, a gente tem briga muito grande, tem alguns traumas. Mas isso, hoje em dia, já está. Hoje, por exemplo, hoje em dia, eu tenho uma família, tenho dificuldades ainda, até porque eu tenho o tratamento psiquiátrico, eu tenho dificuldade na relação ainda com a família, mas a família já está numa situação muito mais tranquila, embora a gente não tenha ainda uma casa legal, ainda tenha que ter, não tenha um espaço material ainda, que outras pessoas a gente sabe que é possível de conseguir. O problema também que a gente tinha na família era a desunião. Nós éramos uma família desunida, nós tínhamos saído de uma família desunida na sua raiz, quando era, no caso, eu falando dos meus avós e maternos, né? Nós saímos da família materna, de origem da minha família, da minha mãe, pai e mãe, e os irmãos, né? Irmãs, e sobrinhos, no caso, né? E essas pessoas eram pessoas muito desunidas, brigavam entre si, e depois, engraçado, né? A gente mais tarde acabou como se fosse recuperando essas características, assim, tipo assim, né? Exclusivistas, individualistas, assim. A preocupação constante do ponto de vista de ter, por exemplo, ter um pai. Por exemplo, eu sei que o pai para mim é uma coisa que não me fez muita falta, mas meu irmão mais novo fez falta. Então ele tipo assim, como se fosse carência, tipo de carência, assim. Né? Isso é uma coisa do pai, por exemplo, é uma coisa assim. A gente não teve um pai, aquela pessoa que o filho, o adolescente, o filho, mas mais a criança, não tanto o adolescente. Mas o filho, o pequeno, idealiza, aquele que vai levar no Maracanã, que vai jogar bola, que vai proteger, né? Que quando vem um grandão assim, aí você vai bater meu pai vai bater em você, você vai bater em mim, coisa desse tipo, né? Eu acho que é compreensível uma coisa, porque do ponto de vista da relação assim, imediata, o filho do operário não pode ter realmente um objetivo de se intelectualizar com os livros. Ele precisa, antes de mais nada, ele tem que sobreviver materialmente. Ele sobreviver e ganhar a vida do ponto de vista com os livros, não é da forma que, no caso, eu escolhi para fazer. Né? Eu escolhi uma forma, eu quis me tornar um intelectual, tipo um Gramsci, tipo tipo um Fernando Henrique Cardoso, uma coisa assim. Então isso é uma contradição que uma pessoa, do ponto de vista de opção natural, pode fazer. Opção pode fazer, mas tem que também conhecer, saber que ali onde ele vive é um espaço, mas que já não tem esse tipo de coisa para o operário. No geral não tem para o operário. No geral não tem. No geral não tem. A maioria não tem essa fundação de ponto de vista base social, não tem. Os problemas que minha mãe acha é que, no caso, eu li, estudei, isso é até um fato que às vezes quando fico meio me sentindo fracassado, frustrado, eu acabo pensando assim, você leu, não adiantou nada, você leu, isso não levou a nada, você não paga, é aquele negócio, você não assina cheque, você não paga a conta de luz, você não paga essa passagem, você quer dizer, então, cria esse tipo de insatisfação assim, pessoal, né, de problema assim, pessoal. A minha opção pelo PT se deu porque alguns amigos meus, praticamente dois, o governo Zé Luiz Salvadores e a colega Marli, esposa dele. Né? Então, eu, por aquelas pessoas serem pessoas que eu vi que eram pessoas que eram sérias do ponto de vista político, eu acabei tendo simpatia pelo PT e tendo interesse
pra gente participar do grupo que naquele dia, naquele tempo, no Brasil, no Rio, estava com o objetivo, citando origem, estava trabalhando, né, no sentido de organizar o PT. Isso é uma coisa. Aí, outra coisa, depois eu entrei em contato, teve um colega do companheiro que entrou em contato comigo quando lá num sindicato, não me lembro qual sindicato que foi, sei que foi no centro da cidade. Foi no centro da cidade, foi. Não sei se foi a altura de Campo Santana, por aí. Foi por aí, um sindicato. Entrou em contato comigo e me falou de uma pessoa que vim conhecer mais tarde, chamado Getúliano, que ele fazia militância em Niterói e que ele sabia, naquele tempo tinha um trabalho clandestino. Aí o pessoal chegou em mim e falou assim, ele até falou em mim, falou, ó, eu sei, rapaz, que você podia fazer entrar para um trabalho, você não tem interesse em participar de um grupo, enfim. Eu falei, não tem interesse em participar do grupo não, que eu tenho simpatia pelo pessoal da esquerda e do pessoal do B. Mas eu não pretendo estar em grupo, por exemplo, pelo menos do pessoal do companheiro. Aí vai, mas aí a gente tem um colega que estuda que está estudando, que está estudando, se formando, está estudando na UF, aí você entra em contato com ele e tal, que ele é do PT, não sei o que e tal. E o senhor, que no caso falou comigo, já sabia que eu estava em mudança de Nova Iguaçu e de São Cristóvão para voltar novamente para São Gonçalo. Eu falei, então você vai lá e participa lá com o pessoal lá. Então eu fui quando eu entrei pro PT, aí eu procurei contato com o pessoal do PT de São Gonçalo. Os dois primeiros contatos que eu consegui no pessoal do PT de São Gonçalo foi um colega chamado Heleno Cruz e o outro foi o colega chamado Antônio Carlos de Andrade. Foram os primeiros contatos que eu tive com o pessoal do PT de São Gonçalo. Mais tarde, já nesse período, quer dizer, nesse período mesmo eu já estava me tornando um marxista radical. Aí foi quando eu dei contato com gente tipo o Adauri, o Sérgio Sueiro, o Cliveral, não, Sérgio Sueiro, deixa eu ver um outro, o Nivaldo. Entrei em contato com esse pessoal e o pessoal, e falei que era um marxista, e que, lógico, via, naquele tempo, pelo menos eu achava assim, né, que a via revolucionária era que era a via natural da luta pela democracia, pelos direitos humanos, né? Eu achava isso, né? Por uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais justa, sociedade humanista. E isso eu fiquei pensando. Fazia pensar assim, né? E aí, daí eu comecei a fazer militância no partido, fazia trabalho de base, ia nas reuniões, em reuniões de associação de moradores em Santa Luzia, Jardim Catarina, até com algumas pessoas do partido mesmo, participei de reuniões em Santa Luzia, por exemplo. Santa Luzia não, Jardim Catarina, por exemplo, com o Sérgio Consueiro, com o Jocely. Depois também tive reuniões também na Associação de Moradores de Trabalho, contato também com o pessoal no Iguaçu, com o Padre Dutra, o próprio Ricardo Reis apareceu por lá, o Sueiro também apareceu por lá. Não me lembro da Uri, que eu não me lembro agora. Ele chegou aí no Iguaçu. Participei de um projeto de trabalho também, acho que foi no Iguaçu também, uma passeata bonita, que era o Ricardo, mas o Antônio Carlos lideraram. Principalmente o Ricardo, estava à frente da passeata. Por ônibus, né, que fosse no caso de Alcântara até Iguaçu. Eles estavam querendo uma linha de ônibus que fosse de Iguaçu até Alcântara, né? Aí o pessoal fizeram uma passeata, uma mobilização, começaram lá, fizeram uma passeata lá com palavra de ordem, enfim, coisas que pelo menos eu gosto de fazer, eu gosto, né? Não é só porque seja uma coisa de militância, coisa de política, mas eu também gosto de fazer, eu acho legal fazer. Os aspectos positivos é a amizade, os amigos que eu tenho. O aspecto positivo é o espaço que eu tenho para conseguir livro, eu me ler. Outra coisa positiva que tem é para minha família, por exemplo, é saber que eu tenho meus amigos, que eu posso e ter um contato, digamos assim, um contato diferente do seu meio social. Isso são três elementos assim. Outro contato assim, conheci muita gente bonita, o José, a Joana, o Ricardo, o Adauri, o Fernandinho, enfim, o Afonso, enfim, muita gente. Conheci muita gente que eu gosto muito, enfim. Eu gosto até tem gente até que, quando diz política, eu meio gosto de gostar. Como diz Arnaldo, né? O próprio Nivaldo, o Antônio Carlos Andrade. Quando diz política, gostar desses caras é meio fogo, e o pessoal é fogo. Em todo caso, eu não sou lógico, né? Proprietário da verdade, nem dono do mundo, quer dizer, isso é uma coisa. O negativo é lógico, que a partir do momento que eu sou uma pessoa que tem uma visão política,
mas não tenho uma condição material para sobreviver. Quer dizer, então a coisa acaba, chega um ponto que eu não consigo organizar o meu meio social, porque eu não participo daquele meio social, né? Eu sou uma pessoa que, não, como eu não estou me mantendo, né? Quer dizer, então como eu não estou me mantendo economicamente, né? Fica difícil conseguir a solidariedade dos companheiros. Fica difícil para a família compreender esse tipo de coisa, né? Porque, pô, não dá, né? Eles ficam falando assim, ah, você é Paulo Sérgio, você é um militante comum, você está lá, perdido lá, enquanto o Lula está viajando, é deputada, e fica falando, e tem algumas visões até erradas, pô meu, que no fundo, se a pessoa também não for realista, tudo bem que você faz a opção por um projeto socialista, que você vai por revolução, que você pode ir militar, enfim, mas você tem que ter consciência de que não é só por aí que a banda toca, não. Uma coisa é você fazer militância, outra coisa é você ficar fazendo militância e se preocupar com a sua vida pessoal. Você não pode esquecer sua vida do seu lado pessoal, não, acho não. Né? Mesmo quando você chegou em Guevara, você é de Fidel Castro, uma coisa de Guevara, Fidel Castro, outra coisa é você. Tem que ser realista nesse sentido. Né? E isso é uma coisa que, por exemplo, eu faço. E sou um cara que eu sou um absurdo. Eu, por exemplo, não tenho objetivo de, por exemplo, até sair vereador, se eu sair vereador, voltar a fazer militância no próprio PT, não só no PT do Rio, de São Gonçalo, mas eu tenho também contato com o pessoal do PT do Rio, da capital do Rio, e tem aqui de Niterói também, está por aí. Tem pessoas assim que eu poderia. Eu não tenho essa ideia. Se eu conseguindo um trabalho, voltar a trabalhar, ou então editar fazer editar um livro, enfim, ou fazer um CD, enfim, fazer um trabalho que me dê um dinheiro, que eu consiga ter alugar um cantinho para ficar, e né, uma casa para ficar, enfim, eu conseguir esse tipo de coisa. Eu tenho projetos nesse campo, né? Projetos nesse campo eu tenho, né? Até alguns já em andamento, né? Então, eu pretendo, né? Voltar a fazer essa militância, que eu tenho essa coisa meio estreita. A Igreja Batista chegou um ponto que eu achei que essa coisa da Igreja Batista é aleatória, ela é alienada, é uma postura alienada minha. Eu achava que eu tava fora da realidade. Não que eu fora da realidade, mas eu não tava sendo certo, sendo certo, eu não tava certo não. Hoje em dia eu vejo assim, a questão da Igreja Batista, eu vejo como um erro meu. Eu acho que eu, por exemplo, eu me mantenho espiritualista porque eu não tenho outras, eu não tenho, a minha sensibilidade, a minha psicologia humana, ela traz esse tipo de contradição. Não é porque eu sou uma pessoa que considera que a religião, quando faz diferença entre espiritualista e religioso, né? Entre religião e espiritualismo, né? Quando faz essa diferença, eu vejo que ter uma religião, eu a considero errado ter uma religião. O PT de São Gonçalo, por exemplo, um partido que era... É o que eu vou dizer, só essa passeada, por exemplo, no Boa Sul, por exemplo, né? Foi um ato foi um ato que eu participei. Porque no geral o PT de São Gonçalo é muito, como assim, não sei se é visceral não cabe termo, mas um partido muito pequeno. Até hoje o partido é um partido que, tipo assim, eu não sei se é inexpressivo, que é forte, dizer que é inexpressivo, já que tem um grupo de pessoas trabalhando lá, não vou ficar falando mal dos companheiros, dos amigos, mas realmente é um grupo eu acho muito sectário. Eu acho PT, eu não acho não só o PT de São Gonçalo, eu acho o PT de Minas Gerais é muito sectário. O PT de Minas Gerais, não só o PT de São Gonçalo, né? O PT de São Gonçalo, além de ser sectário, é um grupo muito pequeno de pessoas, e as pessoas não têm necessariamente uma mistura a questão pessoal com a questão política, a questão pessoal com a questão do trabalho orgânico, né? Eu acho que eu sou muito radical. Acho que eu sou muito radical. Eu sou muito radical, e além de ser radical, eu sou inflexível. Eu tenho que lidar, eu aprendi a lidar com esse tipo de coisa, a minha flexibilidade, um lado da flexibilidade necessária às pessoas. Mas eu não sou um cara tanto quanto inflexível. Eu participava de parlamentares, tinha reuniões naturais do diretório, mais tarde da executiva, tinha reuniões atividades puxadas pelos companheiros do partido que eu participava. Por exemplo, o Liberal puxou certa vez um trabalho, uma reunião, puxou reuniões, por exemplo, no centro, na Associação Comercial de São Gonçalo. Eu ia, o Juscelino participava, puxava trabalhos em Jardim Catarina, por exemplo, reuniões com o pessoal da igreja, eu ia, quer dizer, essas coisas assim, né? Trabalhos comunitários com companheiros, eu trabalhava também, eu participei também de festas na casa do Cliveraldo, até trabalho mesmo de reunião política com o Cliveraldo, e geralmente eu evitei, foi o trabalho revolucionário, o trabalho de clandestinidade, com o congresso, essas coisas eu nunca participei não. Até mesmo eu participei por opção minha mesmo, eu optei não participar. E depois, mais tarde, eu não queria ir mais. Já fui delegado também, certa vez,
não fui delegado, quis ser delegado, mas eu ia como vogal, fui do executivo, ia como vogal nas reuniões do partido e também nas convenções. Isso já em 80, entre 84 e 85. Eu me lembro que uma das coisas que me fez, logo assim que eu entrei em contato com a esquerda, de ficar cético, ser cético, era a postura que tinha de política internacional, por exemplo, e tinha os soviéticos, né, os russos. Isso me deixava com certo ceticismo a nível de adotar as ideias comunistas, né? Essa coisa, quando eu me tornei marxista, me fez inimigo ferrenho da União Soviética. Eu era inimigo radical da União Soviética, ferrenho. E no caso, defendia até mesmo que se fosse possível uma revolução na União Soviética, uma coisa desse tipo, né? Se fosse possível isso, eu até optaria por esse tipo de quer dizer, eu achava que isso era caminho a ser tomado pelos trabalhadores, quer dizer, pelo povo e pelo proletariado russo. Isso é uma coisa. Só que eu conheço outros companheiros que têm ideias divergentes. Por exemplo, eu adoro, por exemplo, das Chagas. O Dr. de Chagas, ele dizia que a União Soviética era socialista. E aí não era só ele, mas a organização praticamente muita gente da organização achava isso, né, que era socialista, que era importante para poder fazer a nível de queda de braço, fazer diferença nos Estados Unidos, com o imperialismo norte-americano, enfim, e que tinha um componente progressista. A União Soviética, quer dizer, os soviéticos, né? Os soviéticos tinham um cara, a linha soviética, a linha stalinista, né? Tinha uma coisa de progressista. Quer dizer, ou então, que era um bem para as pessoas, serem um bem, no fundo acaba sendo um bem, porque já não era diferente, lógico, né? Da brutalidade, da irracionalidade, enfim, do anacronismo, né? Norte-americano. Quer dizer, isso é uma coisa. Quando a União Soviética aconteceu isso, eu tenho uma preocupação. Eu acho que no caso da União Soviética tinha que realmente abrir. Realmente tinha que abrir. E que não era possível ali a gente adotar o modelo socialista, porque o povo ia ser contra aquele tipo de coisa. Eu acho isso. Você tentar um modelo socialista, digamos, genuíno. Ou então tem uma postura, porque tem gente que acha que não é possível, e é possível isso. Um modelo socialista genuíno. Nós vamos poder ver a experiência, por exemplo, cubana, por exemplo, é diferente. Tem gente que acha não, que é tudo a mesma coisa. Lógico, não é a mesma coisa. Né? São experiências históricas completamente diferentes. São histórias, cada um tem sua, como diz o Lenin nos que diz os dias, cada um tem sua características, tem coisas que é universal, tem coisas que é só de um povo, enfim. Né? Essa é uma coisa. Aí eu não seria como Gorbachev, por exemplo, da União Soviética. Né? Eu acho que nós não teríamos que... Eu por exemplo, não acharia que teria que resgatar o espaço da economia mercantil. Não era isso para mim. Né? Para mim, era criticar os russos e tentar abrir para a União Soviética para vários partidos políticos. Né? Tentar fazer com que existissem vários partidos políticos e tentar criar um partido que fosse progressista, efetivamente. Esse que era para mim o caminho melhor que eu, por exemplo, se fosse um soviético, enfim, ou se fosse um cara importante, tipo Che Guevara, poderia estar pensando assim. O modelo de poder, o modelo político, realmente o Khrushchev não rompe. Ele rompe com a figura. Mas ele rompe com a figura, para mim, ele rompe com a figura, mas pô, ele participou de emissão de coisas lá, foi chefe, enfim, era um cara da hierarquia, né? Quer dizer, pô. Mas de qualquer forma, uma coisa que eu sei, eu não considero o Khrushchev um cara desumano, um cara. Não é isso não. Eu acho que está, né? O Khrushchev não acho desumano não. Eu acho que o mais humano é o Leonid Brezhnev. Mas o Khrushchev eu não acho que. Agora, uma coisa que eu tenho é que eu preferi o Khrushchev ao Leonid Brezhnev, isso eu prefiro. Agora, a política internacional dele era fogo, do Khrushchev, né? O Khrushchev era incendiário, era também um cara que praticamente ficou batendo de frente com o Fidel Castro em Cuba, né? Esse tipo de coisa, isso que é uma coisa complicada. Dois fatos que ocorreram assim na minha vida e que foram especiais para mim, dois fatos assim que eu posso citar. Um foi quando eu conheci a minha chamada Cristina Mares. A colega me veio falar comigo, eu estava lá no fundo da sala sentado,
lendo uma cartilhazinha, ela veio falar comigo. Eu me lembro que eu tinha por volta de 12, 13 anos, e ela por volta de 9 anos. Eu fiquei, aí foi quando, e aí essa Cristina Mares é uma menina que eu fiz o primeiro poema que eu fiz, que eu escrevi, foi o primeiro poema, fiz o primeiro poema que eu escrevi depois de sair da igreja, evangélica, basicamente foi ela que me inspirou, eu que fiz, chamava-se Cristina, não lembro, e depois também a primeira música que eu fiz, chamava-se Cristina também, que eu fiz, né? Isso foi um fato. E o outro fato foi quando eu conheci o Nivaldo, né? Eu me lembro que eu conheci o Nivaldo numa convenção, numa convenção, não foi em convenção, não foi um encontro, onde estava se discutindo a entrada do Saturnino Braga, PT, se o Saturnino Braga ia pro PT ou não, não sei o que e tal. Aí quando o Nivaldo subiu no púlpito, né, e falou que era contra, não sei o que e tal, não sei o que e tal, aí depois desceu, foi quando eu falei com ele. Nivaldo, apesar de ser uma pessoa, eu acho que é um Nivaldo complexado, mas é um grande amigo. Ah, porque ele é muito chato. Ele comigo ele é muito autoritário, muito rígido. Eu tive que sair do colégio porque um professor estava me perseguindo, de contabilidade, e ele me deu 0 em contabilidade. Né? Ele me deu 0, eu era um professor que não tirava 0, o cara vinha e me deu 0. Né? Aí o colega me deu 0, e aí ficou complicado me ficar estudando lá, porque ele estava me perseguindo. Aí foi quando eu passei a estudar, fiquei um tempo sem estudar, e voltei a estudar depois, no próprio colégio. Mas eu tive que ficar um tempo afastado do colégio por causa que ela estava me perseguindo. Não sei, ficava chamando de macaco, de crioulo. Era colégio particular. Era um colégio chamado. Ele tinha 2 nomes no fundo do colégio. Eles começaram. Tinha se chamar. Acho que quando eles se construíram, eles fizeram fundar o colégio, eles fundaram chamando Guanavarense. Aí depois resolveram chamar São Sebastião do Rio de Janeiro. E depois eles voltaram a chamar novamente de Guanavarense. Acho que é um colégio que existe até hoje lá no Rio Comprido, na Aristide Lobo. Eu só falei com ele, discuti com ele, falei pros amigos, mas não cheguei da queixa não. Por que você não deu queixa? Eu não achei necessário não, eu achei que... eu não achei necessário, foi isso. Isso foi em que ano isso? Ah, isso foi, isso é 80, 69, 80. Quando eu consegui o meu emprego, eu tinha por volta de 18 para 19 anos. Eu consegui entrar, e eu trabalhei pouco tempo, trabalhei 9 meses ou quase 9 a 10 meses no trabalho. Mas eu trabalhei, foi uma alegria muito grande pra mim. Eu fiquei doente, mas não foi doença, mas que eu vou gastar de 20 não, é doença, eu fiquei febril, tossindo, aí faltei um dia, depois o cara quis me dar justa causa. Por causa de um dia? Eu faltei numa sexta-feira, e a gente trabalhava sábado lá até de sexta, de meio-dia, de 8 a meio-dia. Aí não foi o sábado, eu só apareci lá na segunda-feira, na segunda-feira tava febril. Não fiquei porque eu tava febril, tava passando bem, só voltei lá pra quarta-feira. Quando eu voltei na quarta-feira, o colega disse que eu já tava, que ia me demitir e tal. Me demitiu. A primeira crise que eu tive foi quando eu tinha uns 23 anos, eu ia fazer 23 anos por aí. Isso foi em 83. Foi em 83. Sei, como é que foi isso? Ah, medo, calafrio, Você estava onde? Eu estava em São Gonçalo. Estava em São Gonçalo. No meio da rua? Não, eu estava em casa. Estava em casa, era de noite. Sei. Eu escutava gente me chamando de longe. Gente me chamando. Aí depois começavam, as pessoas vinham, não só me chamavam, como gritavam, me chamando. Aí eu fiquei ouvindo assim, levantei, assim, alucinadamente. Aí eu levantei, abri a porta, saí, minha mãe levantou, que não entendeu nada. Aí eu voltei, quando eu voltei, que deitei na cama, suando, tremendo. Aí eu fiquei uns 3 ou 4 dias assim, só assim desse jeito. Aí foi quando, aí eu fiquei esses 3 dias assim, aí foi quando depois num dia de noite, num dia de madrugada, por volta de umas 2, 3 horas da madrugada, eu tive um acesso eu tive uma crise tão terrível, de medo, e um medo tão grande, que eu saí correndo. Aí fiquei uns 2 ou 3 dias perdidos, fui parar quase em Campos, a pé. Eu nem sei se foi Campos, se foi Rio Bonito, não me lembro agora. Sei que eu fui parar a pé lá, e depois que eu consegui, que a polícia veio e me trouxe para São Gonçalo. Me encontrou, aí conseguiu me descobrir que eu era em São Gonçalo, aí me trouxe para São Gonçalo, e daí eu caminhei para minha casa. Voltei para minha casa a pé novamente, para casa de Alcântara, a pé para
para minha casa, lá no caso, lá em Guaxindiba. As minhas internações são muito complicadas, porque foram 10 internações ao todo. Quer dizer, então cada internação tipo assim, é uma história, é uma história. Eu tive, por exemplo, nas internações tive contato com gente, por exemplo, da TO, gente com psicólogos, professores, né? E tenho até amizade nesse campo, né? Tenho amigos nessa área aí. Né? Lá, por exemplo, na associação mesmo onde eu tenho trabalho agora, meu trabalho de política e meu trabalho até, digamos, financeiro, eu tenho amigos. O médico, por exemplo, o senhor Dr. Moisés é praticamente um amigo meu. Então, não só eu, gosto como as pessoas gostam muito dele, que é uma pessoa progressista, uma pessoa de mentalidade aberta, liberal com o povão, né? Tem uma relação boa, uma boa relação com o povão, né? Pelo menos uma pessoa que, do ponto de vista político, se pôs do lado do povão, né? E então é isso, eu tenho até amizade, a enfermeira, por exemplo, Conceição, que foi vice-presidente, hoje em dia ainda é vice-presidente, mas trabalha no posto onde tem a sede da administração, da associação. Essa é uma história. Essa eu não estava bem, mas como eu tinha divergência pessoal, diferença política pessoal, eu resolvi ir pra lá pra encher o saco. Aí fui lá, fiquei lá, tava tremendo, mas eu sabia que não tava legal. Mas tava lá só pra perturbar o pessoal, encher o saco do pessoal. Mas não foi só isso não, até porque eu cheguei lá, eu falei, eu mesmo na reunião, na convenção, que eu realmente falei, eu fiz um programinha que eu queria apresentar para a direção regional do partido, né? Um programinha para o Rio de Janeiro. Eu fiz não só um programinha, como também uns projetos, por exemplo, uma das coisas que eu acho que o PT devia ver, por exemplo, é que a nossa secretaria devia ser nas secretarias naturais que já existem no Brasil. Tanto no municipal, principalmente, como a nível do estado, dos estados, das cidades macros, né? Então, eu acho, por exemplo, por que não criar a Secretaria de Saúde e Organização Popular? Porque se você criar, por exemplo, a Secretaria de Saúde e Organização Popular, vai permitir que você dê uma pequena parcela, uma pequena quantia para a pessoa e tratar, por exemplo, o chamado alimentar, por exemplo, sem ter necessariamente que você arcar com um monte muito grande de previdência. Eu acho isso. Então eu acho, por exemplo, eu até conversei com algumas pessoas e falei, Secretaria, por exemplo, Secretaria de Saúde e Organização Popular. A gente é um partido que nós somos pessoas que não vamos ficar falando que assistencialismo, que caridade, que vai resolver o problema. Que a gente vai ter que tomar consciência de que isso é uma contradição que existe e que a gente pode, que o trabalhador, o oprimido de maneira geral, até o homem de classe média de maneira geral, que se compromete realmente com um mundo progressista, pode perfeitamente fazer, pode perfeitamente participar, enfim, né? É porque quando, no caso, eu tenho a crise, eu misturo os meus planos que eu tenho, pessoais, com as questões latentes do problema emocional. Aí por isso. É debochado. Por exemplo, ele encarna, tem uma poesia minha chamada 3x4 Romão 5, que um dia que eu estava em crise, cheguei lá, fiquei lendo para as crianças, né? Aí ele fica ouvindo, enquanto ele fala, já veio o Paulo, com o seu poema, cravão, rima.